Imagine-se em um momento de desespero absoluto, cercado por inimigos poderosos, sem saída. Isso foi o que os israelitas viveram quando se encontraram frente a frente com o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Mas, no meio da angústia, algo extraordinário aconteceu. O mar se abriu, e o impossível se fez possível. Hoje, vamos reviver um dos maiores milagres da história, a travessia do Mar Vermelho. Vamos entender o poder que Deus tem de transformar nossos maiores desafios em vitórias, e como Ele pode abrir um caminho mesmo quando tudo parece perdido. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e revelação. Porque, quando Deus age, não há limites. Êxodo 14. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel que se voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, defronte dele acampareis, junto ao mar. E Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão errantes na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele o seguirá, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E fizeram assim. E foi dado aviso ao rei do Egito que o povo fugira, e o coração de Faraó e de seus servos se voltou contra o povo, e disseram: Que fizemos, para que deixamos ir Israel de servir-nos? E Faraó fez a sua carruagem preparar, e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos os seus exércitos. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele seguiu os filhos de Israel, mas os filhos de Israel saíram com mão poderosa. E os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E, quando Faraó se chegou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Então, os filhos de Israel temeram muitíssimo, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para que nos tenhais tirado para morrermos no deserto? Que é isto que nos fizeste, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos isto no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Mas Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, a quem hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e ia atrás deles, e a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E veio entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e era nuvem e as trevas, mas iluminava a noite, e esta não se chegaram uns aos outros toda a noite. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e tornou o mar em seco, e as águas ficaram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E seguiram-nos os egípcios, e entraram atrás deles, toda a cavalgada de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, no meio do mar. E aconteceu, na vigília da manhã, que o Senhor olhou para o campo dos egípcios, pela coluna de fogo e de nuvem, e confundiu o exército dos egípcios. E tirou as rodas dos seus carros, de modo que os levavam com dificuldade, e os egípcios disseram: Fugiramos diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e ao romper da alva o mar tornou-se no seu leito normal, enquanto os egípcios fugiam ao encontro dele, e o Senhor derramou os egípcios no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrará no mar atrás deles, nem sequer um deles ficou. Porém, os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel aquele grande poder que o Senhor exercerá contra os egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Vimos hoje o poder inacreditável de Deus, que não só abriu o mar para o seu povo, mas também mostrou que, quando ele age, não há obstáculo que não possa ser superado.
E assim como o Mar Vermelho foi dividido para os israelitas, Deus também pode abrir caminhos para você, independentemente das tempestades da vida. Se você foi tocado por essa mensagem e acredita que Deus tem o poder de transformar qualquer situação, compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essas palavras de esperança. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem poderosa que temos preparado para você. Junte-se a nós nessa jornada de fé e esperança. Deixe seu like, compartilhe e comente abaixo. Como você tem visto Deus agir na sua vida? Juntos, podemos fazer esse canal crescer e alcançar mais vidas. Vamos continuar espalhando a verdade e o poder de Deus. Até o próximo vídeo.